Olá, internauta, você que nos acompanha pelo diariodegoias.com.br, análise comigo, com Vacil Oliveira, no nosso bate-papo sobre os assuntos da política. Tudo bem, Vacil? Olá, Altair. Olá para você. Tem como dialogar com um assunto que não seja CPI do Cachoeira? É um assunto do momento, né? Nós podemos até falar, vamos falar da seleção brasileira, por exemplo, mas não, aí não dá certo. Não é o tema, né? Não precisa. Agora, qual o balanço da CPI do Cachoeira nesse primeiro momento desta semana? Nós tivemos os depoimentos e não depoimentos, né, de Carlinhos Cachoeira, Vladimir Garcês, do Dadá. O balanço dessa CPI tem sido muito criticado o que aconteceu nela. E é na expectativa agora do depoimento de Marconi Perillo, governador de Goiás. Como você analisa a CPI até agora? Olha, a CPI da expectativa. Há sempre a expectativa de que algo vá acontecer de modo a mudar essa sensação que a gente tem de que nada vai acontecer. Então você vive essa expectativa, a expectativa de que Cachoeira ainda vai falar, não falou, mas vai falar, a expectativa de que os depoimentos dos personagens secundários de toda essa história, eles também tragam informações interessantes. E a gente já teve um exemplo disso, né? Por exemplo, o depoimento do Vladimir Garcês, parece que foi todo preparado para ser um depoimento para ser positivo, funcionar como algo positivo para o governador Marconi Perillo, para tirá-lo da pauta. Ele esteve, de certa forma, num caminho de uma defesa do governador. O depoimento foi condicionado. Ele leu a defesa fazendo referências exatamente aos pontos mais questionados ao governador, que tem muito a ver com a questão da casa ou da nomeação. Ele nunca nomeou, que ele não tem essa influência e tal. Tudo isso foi dito. Só que acabou virando um tiro no pé. Por quê? Como assim? Porque ele trouxe informações, um relato sobre a venda da casa, que contrasta com o relato do governador e principalmente que contradiz o relato que foi feito pelo Walter Paulo, o empresário Walter Paulo, em documento enviado à própria CPMI. Então fica uma contradição, são três versões, em vez de se estabelecer uma versão definitiva que livrasse as suspeitas que existem sobre o governador, foi mais dúvida, mais suspeita. Por exemplo, a casa, afinal quem é que comprou essa casa? Foi a Mestra, mas a Mestra quem pagou e quem recebeu? A Mestra não tem dinheiro, não tem pelo menos capital para isso. E dizer que comprou para poder dar para a filha e o Cachoeira foi ficando. Sabe o que me parece? Parece um grande caso que a Receita Federal precisa saber disso e o Cresce também. E aí o Vladimir funcionou como corretor, e parece que ele disse que recebeu uma comissão, mas a comissão não aparece na história. E aí depois o Walter Paulo disse que recebeu, disse que foi pago em dinheiro, mas fala-se em cheques, cheque que na verdade foi assinado pelo sobrinho do Cachoeira, e na versão do Vladimir o dinheiro foi emprestado pelo diretor da Delta, o Cláudio Abreu. E por que o Cláudio emprestou os cheques do sobrinho? Então, o sobrinho do Cachoeira. Está muito confuso, está muito confuso. Exatamente, foi mais confusão, não resolveu, né? Então esse é um exemplo de depoimento na CPI que cria que traz algum elemento para a gente poder avaliar. Não para esclarecer nesse caso, mas para poder mostrar que essa não é uma história bem resolvida e que sabe aquela pedra no sapato? Essa é a pedra no sapato do governador. Muitos se lembram e comparam até o que pode ser o fator Elba dele, né? Que aquela Elba, o carro, que a história do carro, da compra do carro, que acabou ligando Collor
a um esquema de corrupção e isso o precipitou ou então foi decisivo para o impeachment dele. E no caso da gestão das contas por parte do tesoureiro, né? O tal do Otávio, como é que é o nome mesmo do tesoureiro? PC Farias. PC Farias. Pô, não tem nada a ver com o Otávio. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a minha expectativa desta situação toda é que o governador de Goiás, Marconi Perillo, vai ter oportunidade na CPI, se for convocado, de acordo com as últimas informações, provavelmente sim, para explicar essa história toda. Será uma grande oportunidade para ele? Olha, pode ser uma grande oportunidade, mas também pode ser ali criar uma situação para ele acabar se complicando mais. A gente não pode negar a habilidade que o governador tem de falar, de mostrar firmeza, né? Contundência, a experiência, são 3 mandatos, 2 anos no Senado, mandatos de deputado federal. Então ele conhece o ambiente ali onde ele estará. Agora, é óbvio que a gente também sabe do temperamento do governador. Toda vez que ele é pressionado demais, ele acaba, em vez de ter tranquilidade, calma, paciência para poder resolver e sair do problema, ele acaba explodindo. Numa explosão dessa, pode ser que ele se complique mais, em vez de acabar se defendendo. O fato é que quem é o grande questionado nessa história toda até agora é o governador. Por isso que a estratégia do PSDB de tentar criar confusão, porque é tchutchuca para poder questionar um agressivo para questionar o governador Marconi Perillo. Agora, quem é que é o mais questionado ali? Quem é que está no centro dos questionamentos e não consegue dar respostas? É o governador Marconi Perillo. Afinal, Cachoeira é daqui de Goiás e a grande ação, a grande presença de Cachoeira era no governo Marconi, então é natural, é óbvio que ele vai ser questionado, e a gente sabe que ele está tentando sair desse ponto de questionamento, que a gente pode até falar disso também em outra oportunidade, que é tentar criar a ideia de que o pior já passou, que agora é hora de comemorar, de festejar. Assim, vamos ficar por aqui, nós temos outros assuntos a tratar, até porque você, como essas maritacas que estão aqui, você também conversa bastante, né? Você quer dialogar bastante, nós voltaremos, pode ficar tranquilo. Falei demais, né? Um pouquinho. Da próxima vez eu vou te entrevistar, você vai falar. Combinado? Combinado. Nosso Diário de Goiás continua com mais análise para você.